Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia, para um bate-papo gostoso nesta tarde. Estou sempre bem acompanhada aqui no estúdio da Vibe Mundial, sempre temos talentos ao nosso lado, profissionais com muita informação importante para colaborar com você que está aí do outro lado, para colaborar comigo, que eu também aprendo muito com as entrevistas que a gente faz aqui no Mundial e você. E hoje eu tenho o prazer de receber, ele vem de Brasília, e a gente já agendou uma entrevista aqui. Eduardo Rodrigues, bem-vindo. Obrigado, Samira. Muito bom estar aqui. Muito Igualmente. bom estar batendo esse papo aqui sobre esse tema tão importante. É um tema muito importante, gente. O Eduardo, ele é teólogo especializado em educação, em comportamento e desenvolvimento pessoal e profissional. Ele está lançando um livro que fala exatamente da metodologia de trabalho dele, que ele vai explicar tudo pra gente. Chega de andar em círculos. É o título do livro. Exatamente. E é o título da metodologia também. E a gente vai ter que entender isso. E aí você já entendeu aonde você anda em círculos? Sempre tem alguma fase, alguma área da nossa vida que a gente acaba... A gente fala patinando, mas na verdade a gente vai, a hora que chega num ponto, a gente faz aquele círculo e fecha. Exato. É isso que acontece, né? Eu quero entender... Já para a gente começar o nosso papo, o que é para você, como que você chegou nesse contexto do andar em círculos? O andar em círculos é resultado da pessoa não perceber aquele potencial que ela tem para fabricar. Porque quando a gente está falando aqui desse Deus que cria e essa pessoa, ela, a partir disso, pode subcriar. Então, por exemplo, ela pode subcriar uma nova realidade na vida dela com o esposo, com a esposa, ela pode subcriar uma nova realidade no trabalho, mesmo que aquela situação, Samira, esteja bem difícil. Porque o que acontece no dia a dia, na vida, os desafios eles vão minando a nossa autoconfiança. E por minar a autoconfiança, a gente chega à seguinte conclusão: será que é possível? Será que tem como dar um próximo passo? Será que isso realmente vai acontecer comigo? Será que a oportunidade também é para mim? Então, dependendo muito da história de vida, a pessoa vai contar uma historinha para ela. E essa historinha não deixa ela prosseguir. Então, quando a gente está falando de andar em círculo, ela está ouvindo alguma historinha que está minando esse potencial. E essa historinha está ali na mente dela. Com certeza. Na mente e no coração. Né? Porque isso envolve tanto situações de modo de pensar, que às vezes ela nem sabe que está pensando assim, mas também o sentir. Né? É a emoção, a maneira como ela está, porque muitas vezes os grandes problemas não estão numa dificuldade técnica da pessoa. Por exemplo, não fiz pós-graduação, por isso a vida não sorriu para mim. Não é isso. Muitas vezes a questão está na maneira como ela pensa sobre si, como ela sente sobre si. Dependendo da maneira como você está pensando sobre si, sentindo sobre si, aquilo vai gerando... Né? Eu lembro que a minha avó dizia para mim assim: menino não pode tomar leite com manga. Lembra disso? Opa, quem nunca? Não é? E eu me lembro, Samira, que assim... Eu uma vez fui tomar uma vitamina na casa de um amigo que tinha leite com manga. Por mais que eu acreditasse que aquilo era uma besteira... Sabe quando você pega aquele copo e fica tomando assim com culpa, ou assim, alguma coisa vai acontecer comigo? Porque aquilo foi tão arraigado, aquilo foi tão construído, não é? E você acaba fazendo o quê? Opa, isso é uma verdade. Então, por mais que fale assim, não, isso não é uma verdade sobre mim, mas dentro lá do seu coração, na sua mente, aquilo está segurando. Então, andar em círculo tem a ver com esses desafios que a gente foi levando, as surrinhas que a gente foi levando na vida, e às vezes surronas mesmo. E começa de criança, né, Eduardo? Exato, né? E esses tombos que a gente vai levando, isso vai minando a nossa autoconfiança. E essa capacidade de criar, e essa capacidade de realmente viver esse potencial na vida, né? E quais são os sinais que eu tenho que prestar atenção? Aí eu cheguei até o livro, cheguei até você. A gente está aqui abordando um tema que está trazendo informações para cada um de nós. Aí eu tenho que fazer uma análise pessoal. Fechar o olho e refletir mesmo, né? E quais são os sinais de que eu estou andando em círculo? Porque às vezes eu estou levando minha vida aqui, tá tudo bonitinho, e eu nem estou percebendo que eu estou andando em círculos. Isso é uma verdade.
Isso é uma verdade. Porque esses dias uma pessoa falou assim pra mim, autossabotagem? Eu nem sabia que existia isso. Que aqui fala, né? Exato. Acabe com a autossabotagem e a estagnação praticando o método das 7 habilidades. São 7, gente. Aqui a questão, Samira, a proposta não é uma vida fácil ou mágica, não é? Não. Mas o grande ponto aqui da pessoa, que é importante que ela possa pensar e meditar sobre isso, é que muitas vezes ela está se sabotando, ou seja, mas ela nem está percebendo. Qual é um sinal, né? Na verdade, eu quero responder primeiro, por que a gente se sabota? Por que a gente se sabota? Porque nós não queremos a jornada do crescimento. Porque crescer dói. Crescer te tira do conforto, me tira do conforto, concorda? Então, assim, eu tenho N histórias, tanto de outras pessoas como minhas mesmo, que é o quê? Eu tenho uma grande oportunidade no trabalho, ou tenho uma grande oportunidade aqui na vida pessoal, ou com o amor da vida, só que eu não mergulho naquela oportunidade, ou dou um passo naquela oportunidade. Por quê? Porque se eu realmente conseguir aquele emprego, a pessoa vai ter que fazer um esforço. E será que ela está realmente disposta? Ou ao conseguir aquele emprego, ela vai estar sendo exposta, ela está exposta à crítica. Só que uma pessoa que teve muita dificuldade de ser criticada, e ela vai falar assim, não, mas se eu recebo esse emprego como líder, o que os outros vão pensar? E se eles descobrirem que eu não sou tão bom assim? Sim. Então ela vai e cria mecanismos para aquilo não acontecer. Aí ela vira e fala assim, ó, tá vendo? Eu tentei, mas não deu certo. Mas às vezes ela ficou chegando atrasada nas reuniões. Então ela não tentou tanto. Ou às vezes ela fez aquilo... Por exemplo, eu até conto uma história, o nome do personagem eu troquei para preservar a identidade. Conta a história aqui do Marcos. O Marcos é uma pessoa que queria muito uma promoção. E aí então ele disse, poxa, eu vou aqui me preparar, vou aqui fazer uma excelente apresentação. Só que, Samira, no dia da apresentação, ele sabia que precisava fazer alguns ajustes na apresentação dele. E ele fala, preciso ir no shopping comprar algumas coisas. Eram coisas que ele não precisava, né? Depois, na reflexão dele, ele fala, eu não precisava comprar aquilo aquele dia. Eu percebi que eu estava criando algumas rasteiras para mim, porque caso eu aceitasse realmente, eu pegasse realmente essa promoção, eu ia estar muito exposto à crítica. Mas ele entendeu isso. Ele não entendeu isso, depois que ele entendeu isso. Tá. Mas o que é bacana? Não, isso... na hora não. Na hora da autossabotagem, a gente não entende nada, não a gente entende. só se sabota. Só se sabota, né? Então, aí depois de perceber isso, o que ele fez? Foi pro shopping, pegou o trânsito, chegou atrasado do trabalho, não teve uma boa apresentação e ele falou assim, tá vendo? Eu sabia que eu não ia conseguir. Eu sabia que o meu chefe ia jogar a culpa em outra pessoa, ia escolher outra pessoa. Aí nós paramos e começamos a analisar, tá, Samira? Eu falei, certo, o que dentro do seu controle poderia ser feito? Vamos esquecer seu chefe? Então, o primeiro ponto para a pessoa poder se ver na sabotagem é, eu estou terceirizando demais a culpa para o outro, eu estou jogando demais a culpa na esposa, no esposo, no filho, no chefe. Quando a gente começa, tudo a culpa é da política, é do país, é do chefe. É mais fácil, né? Claro, ele já é um processo de autossabotagem, concorda? Por quê? Ou seja, então a culpa é do outro, né? Eu digo também... A gente tem vivido muito isso, né? Com certeza. A gente tem notado muito isso. Na verdade, a gente não só anda em círculos, como deixa de viver como quer de verdade, né? Exato. Por quê? Porque aí eu perco a minha felicidade, porque eu tô com o olhar em outra coisa. E porque viver, Samira, ele vai exigir esforço. Então, quando você fala assim, eu realmente quero um casamento melhor, um trabalho melhor, certo, mas a pessoa está disposta a ter o esforço para fazer aquilo, porque aquilo é você sair da sua zona de conforto, é poder se adequar para as relações poderem estar mais coesas, concorda? E aí ela vira e fala assim, não, mas ele é muito difícil. E aí ela vai e simplesmente abandona. Então, a pessoa não esteve disposta a andar uma segunda milha. Ela não esteve disposta a realmente trilhar o caminho do esforço. Porque a pessoa fica assim, será que vale a pena esforçar? Será que vale a pena? Então a gente nem, né? E a nem pessoa tenta. nem procrastina. Ela, na verdade, ela nem sai do lugar. Ela nem tenta, né? Ela nem tenta. Só que Isso é sério, né? E tudo isso é muito de acordo com o que ela acredita.
sobre ela mesma, por exemplo. Será que é possível mesmo eu viver um grande amor? Será que é possível mesmo eu crescer na minha profissão? Será que é possível mesmo eu dar um próximo passo? E o que olhando agora já Tá. tem os sinais, né? Agora, eu já enxerguei, né, que olha, eu não tô tentando, não tô fazendo. Quais são as ações que eu devo ter para poder trilhar esse caminho e alcançar meu objetivo? Tá. Eu preciso sair do círculo. Sai do círculo. Eu não quero ser o núcleo dele. Ótimo. Eu gosto muito de dizer a seguinte frase: dê nome para o seu gigante que ele vai ficar menor. Esse é o primeiro ponto. Porque lembra aquela ideia dos alcoólicos, dos alcoólicos anônimos, que é o quê? Enquanto eu não reconhecer que eu tenho um gigante, que eu luto com ele, ele vai me dominar. É preciso reconhecer, então. É preciso reconhecer. Então, o primeiro passo é assim. E aí no livro, eu até faço aqui, coloco alguns... Eu vou até mostrar aqui para você, Samira, aqui no livro eu coloco alguns bonequinhos aqui, porque eles ajudam o leitor a perceber aqui o tipo de mentirinha que ele vai contando para ele mesmo. Porque às vezes, como eu falei, dê nome para o seu gigante e ele vai ficar menor. Só que às vezes a pessoa não tem consciência do gigante que ela está lutando, certo? Então ela está sempre jogando a culpa no chefe, no marido, enfim. E aí, a linha desses bonequinhos é para a pessoa falar assim, ó, peraí, eu me vejo aqui. E uma das coisas que eu digo é, uma vez que essa insegurança, os medos e a insegurança alimentam esses gigantes. Por exemplo, se eu tenho muito medo de ser criticado, então eu vou me expor menos. Não é? E aí eu arrisco menos. Certo? Certo. E aí eu entro aqui para uma caverna. É o que eu chamo no livro de um modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? É toda aquela situação que ameaça você. Ou as pessoas vão para a caverna, ou elas atacam. Existem os dois tipos de comportamento. Existe uma nuance grande, mas eu só estou aqui trazendo dois tipos. Ou ela ataca, ou ela entra para uma caverna. Não é? Por quê? Porque eu estou me sentindo ameaçado. Então, ao invés dela ficar lá na caverna dizendo assim, a vida foi contra mim, e realmente em muitos momentos nós somos vítimas mesmo. Tá. Mas também a gente pode ser agente. E o grande ponto é ela virar e falar assim, peraí, eu estou lutando com esse gigante. É o meu medo de ser criticado. É o meu medo de ser deixado para trás. Então, quando eu dou nome... esse gigante vai diminuindo. E eu até cito uma pessoa... Eu até aponto o dedo para ele, né? Exato. Exato, porque ele deixa de ter domínio. E é interessante porque aqui o Matthew Lieberman da universidade nos Estados Unidos, da Califórnia, ele fez uma pesquisa. E aí depois desse momento que as pessoas nomearam o medo, ele percebeu ali nos relatos que diminuía ali a ação na parte do cérebro aonde a fuga origina, ou a luta, para a parte do cérebro onde a pessoa tem uma decisão mais tranquila e deliberada. A questão também é um controle mental? Eu tenho que ter controle dessas emoções, mas eu também tenho que falar, não, acalma a mente, pensa direito, para sair desse comportamento... Eu falo ainda, é um pouco além. Imagine, sabe aquela briga, aquela coisinha de namorados, que aí uma pessoa fala assim, mas parece que você tá com ciúme, e aí a pessoa fala assim, eu ciúme? Nunca que eu tô com ciúme, certo? Enquanto a pessoa fica nisso, ela tá andando em círculos. Agora, quando ela vira e fala assim, pelo menos para ela mesma, ela assume assim, é mesmo, eu estou com ciúme. Assumir. Ela começa a falar assim, peraí, o que esse ciúme está revelando de mim? O que eu posso... Que aí eu falo no livro que é uma postura de interesse, Samira. Aí a pessoa está com medo do ciúme e aí ela finge que ele não existe. Entendi. Mas ao invés dela jogar um julgamento duro sobre ela, dizendo assim, tá vendo o seu ciumento paspalho? Ela pode falar assim, poxa, olha esse ciúme, interessante. O que esse ciúme revela do que eu estou acreditando? O que esse ciúme revela do que eu estou pensando agora sobre mim mesmo, sobre o outro? Usa esses sinais, vamos usar esses sinais para eles poderem trazer para nós um caminho. Para a gente poder descobrir mais da gente, do outro e daquilo mesmo que a gente está vivendo dentro de nós, né? E entre nós. Então, por isso eu digo, dê nome ao seu gigante, ele vai ficar menor. Não precisa ter medo de dar nome.
para sentimento. É claro que você não vai entrar num elevador pra uma pessoa que você conhece e falar assim, oi, tudo bem? Eu tenho ciúme. Né? Isso é um exagero. Não. Mas é importante dizer isso porque a pessoa não é esse caminho. É a pessoa poder... Quantas vezes eu oriento líderes nas empresas em situações de muita tensão, antes daquela reunião, entrar no banheiro e falar assim, opa, eu estou com receio de perder esse contrato. Eu estou com receio de perder esse cliente. Uma vez que ele reconhece que aquele tipo de sentimento está dominando ele performa muito melhor na reunião. Porque ele fala assim, opa, eu estou com receio de perder esse cliente, mas eu não preciso acreditar nessa historinha que eu estou dizendo para mim mesmo. Eu posso ter uma nova postura com esse cliente. E já está lá, né? Já sabe o que vai acontecer. Exato. Agora, quando ele fica assim, não, tá tudo bem, nada tá acontecendo comigo, querendo ou não, o corpo dele passa. A ansiedade que a pessoa transmite Exato. Acaba também atrapalhando, né? Até a desenvoltura dela. Com certeza. Mina potencial. Que coisa interessante, né? Não é? Isso é andar em círculo, gente. Mas a gente pode sair disso. Com certeza. Posso te contar uma historinha rápida? Adoro histórias. Então vamos lá. Eu me tornei coordenador da América... É sua história? Opa! Agora é minha. Agora é dele. Eu me tornei coordenador para a América Latina de uma organização aqui norte-americana e eu me lembro que naquela época eu era ali, hoje eu tô com 43, na época eu estava com 40 anos. Tá, certo? 3 anos atrás. 3 anos atrás. 39, na verdade. Foi quando eu assumi. E aí, todas as pessoas que faziam parte da minha equipe, acima de 50. Então, naquele momento, eu falei, poxa, tô assumindo aqui esse novo cargo. E aí eu comecei a ouvir uma historinha. E aí foi tão interessante que eu me lembro que eu fiz uma reunião com esse grupo e percebi que a minha performance tinha caído tanto. E eu falei, Eduardo, você consegue fazer isso. Isso não é um problema para você. Mas ao invés de eu emitir que eu falei para você, um comportamento de juízo, tá vendo, seu incompetente? Eu falei assim, fui para a postura de interesse. Interessante. O que aconteceu que a minha postura caiu tanto, a minha performance caiu tanto naquela reunião? E aí eu fui analisar. Eu estava com medo de não ser aceito pelo grupo. De pessoas mais velhas. Sim, por quê? Porque pessoas que tinham uma experiência, entende? Então eu falei assim, peraí, deixa eu trazer aqui pra mim agora um diálogo que não é o diálogo do modo sobrevivência. Aí você conversa com você mesmo? Falo comigo mesmo. Entendi. Né? Falo comigo mesmo. Tô aqui. É isso aí. Tô expondo tudo, né? Pode ser no espelho ou Sim, em qualquer lugar. Sim. Porque essas conversas, elas já acontecem. Aqui dentro. Exatamente. Agora, por que não dar voz pra elas? E eu falei, caramba, eu tô com receio. Perfeito. De perder aqui o reconhecimento dessa equipe. Mas, isso é uma historinha muito mal contada que você está dizendo para si mesmo. Né? Vamos entender. Aí eu vou para a segunda habilidade que eu coloco lá no livro, né? Que é o quê? Dê nome para os seus recursos, dê nome para os seus pontos fortes. Porque o que acontece? Como você vai atacar os seus gigantes se você não sabe os recursos que você tem? Tá, então eu preciso entender também os meus recursos. E o que eu digo aqui no livro, que é isso, eu falei para você aqui antes da gente começar, esses 22 anos de escuta, tanto no campo aqui das pessoas em geral do dia a dia, como também nas empresas, eu percebo que essas áreas que as pessoas mais têm medo e têm receio, ali os recursos delas estão instalados. Ou seja, usando aqui uma frase de Joseph Campbell, a caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura. Perfeitinho. Isso é poderosíssimo. Tem que entender tudo isso para poder sair também da zona de conforto. E isso também quer dizer que você pode lidar com qualquer situação e qualquer pessoa, independente da idade e da experiência dela, né? Exatamente. Né? Isso trava muito. Os jovens, se começarem a já trabalhar com todas essas habilidades, seguir todos esses passos, tem um sucesso tremendo, porque acaba não se anulando diante dos mais velhos. Quando começa a carreira, principalmente. Exato. E sabe se posicionar com respeito, porque não entra nessa briga geracional. O que ele começa a dizer é o seguinte, opa, tem uma história também do lado desse senhor que eu posso ouvir antes de emitir qualquer tipo de julgamento. Sim.
Entende? Boas parcerias nascem Exato. assim, né? Exato. E é o que eu falo, uma vez que você conhece o seu recurso, você sabe como complementar, você sabe fazer essa parceria para habilidades complementares. E se eu tenho medo de um lado, qual que é o contrário do medo? É o que eu chamo aqui de uma janela de oportunidade. Por quê? Porque o talento... O que é o talento? O talento são maneiras de pensar, sentir e se comportar que você foi desenvolvendo na vida. Uma pessoa que normalmente sofreu muito medo da crítica, o pai criticou muito, a mãe criticou muito, né? Menino, não pisa assim direito, ou o seu sapato está sujo, então constantemente ele sente que está errando. Tá. Então ele fala, opa, eu preciso... E ele começa a se fechar. E aí essa pessoa que tem muito medo da crítica, ela foi desenvolvendo um recurso. Mas às vezes ela não está usando de maneira produtiva. Qual recurso nesse caso? Aí lá no livro eu relato todos os recursos. Mas nesse caso em específico, essa pessoa desenvolveu, Samira, uma habilidade de ler as situações para poder perceber aqui os possíveis perigos. Então, olha só o que hoje ele está usando de maneira contraprodutiva, porque ele usa assim, meu chefe está chegando, não posso ser criticado. Vou subir nesse palco, não posso ser criticado. Ao invés dele usar dessa maneira contraprodutiva, eu já vi pessoas que depois de nós caminharmos aqui alguns meses na metodologia, ela foi desenvolvendo um papel e usando essas habilidades de maneira tão poderosa, ele se tornou um consultor. Olha que legal. Porque a pessoa que consegue analisar esse pró e contra, esse positivo e negativo, você concorda que ele tem ali um papel de consultoria, de dar uma olhada e falar, opa, aqui eu vejo perigo, aqui eu vejo, não é? Porque ele tem mais confiança. Porque ele tem uma habilidade de analisar, tá? E ver possíveis defeitos. Ele cresceu olhando defeito dele. Concorda comigo que ele está usando hoje de maneira contraprodutiva quando ele fala, eu sou defeituoso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Mas o recurso de analisar possíveis defeitos está lá. Entendi. Então, quando eu falo que é janela de oportunidade, porque Ele o tesouro tá lá. Tá na caverna. Tá na caverna. Ele sabe como observar. Ele sabe como analisar. Exato. Aí o que eu falo é assim, que legal. Cara, vamos transformar isso numa janela, porque isso é janela de oportunidade. Vamos utilizar isso como a sua lança, como a sua ferramenta para você criar o seu caminho na vida. Isso é fruto da sua presença no mundo para poder fabricar, para poder construir, para poder criar. E isso para todas as áreas da vida, né, Eduardo? Todas as áreas. Aonde tiver o calcanhar de Aquiles, vai lá e trabalha. Eu digo sempre, onde está a dor, onde está a sua maior dor, está a sua missão. E essas dores, elas vão mudando também de acordo com a vida, né? Sim, mas o que eu percebo, Samira, é que existe uma linha mestra. Então, claro, a pessoa vai ler, por exemplo, ela pode ler o livro e ela fala, Eduardo, eu não vejo aqui, eu vejo algo, claro que os 7 medos acontecem comigo, mas às vezes eu não percebo todos eles. Eu falo, sim, existem medos mais recorrentes. Então lembra que esse filho desses 2 pais muito rigorosos, que constantemente está dizendo que ele está, olha, coloca a mão para dentro, faça assim, arruma essa, né? E aí essa pessoa, ela fica muito perceptiva dos seus próprios erros. Então esse é um exemplo que eu disse. Então vamos pegar toda essa história sua, que você hoje está usando de maneira, como eu falei, contraprodutiva, e vamos usar isso aqui, esse diamante, vamos lapidar esse diamante, porque o diamante está aí. Tá aí. E aqui na contracapa está escrito, você sabe acessar a sua janela de oportunidade para transformar as áreas da sua vida que não avançam. E em época avança uma, em outra época avança outra, mas as janelas, elas estão aí à disposição, só precisando ser aberta. Tá acabando o programa. Opa! Passa rápido, né? Nós temos aqui um tempo. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Eu acho que tá aí, né? Abrir a questão do medo, prestar atenção em si mesmo, lidar com situações no nosso dia a dia, que hoje pra gente é um baita problema. Amanhã tá aí, ó. É uma oportunidade e eu quero entender aonde eu encontro o teu livro. Tá joia. Vamos lá então. O livro pode ser encontrado em www.chegadeandarencirculos.com.br. Tá bom. E
eu também, meu Instagram, @eu.eduardorodrigues, eu sempre digo porque eu abro ali caixinhas de perguntas para as pessoas, os leitores, mandarem ali as suas dúvidas. Opa! E eu acho bem bacana interagir com isso, porque em vários cenários as pessoas dizem assim, Eduardo, eu estou vendo que essa grande insegurança na minha vida que está me travando, e aí ela vai percebendo a oportunidade, ao invés de simplesmente ficar ali parada. Ótimo. O que eu diria, Samira, para a pessoa que está aqui me ouvindo, para você que está me ouvindo, eu digo, a caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura. Então, ao invés de aproximar dessa dificuldade ou desse desafio com hesitação e também com um julgamento muito duro sobre você, dizendo, será que eu consigo, será que eu não consigo? Vamos aproveitar, entrar nessa caverna e aproximar desse desafio seu com uma postura de interesse e curiosidade. Interessante esse desafio meu. Ele não precisa me paralisar. Eu posso explorar os diamantes que essa situação vai me trazer. E a gente pode pegar muito diamante daí, demais, né? Demais. Não é? Ai, Eduardo Rodrigues. Sigam Eduardo Rodrigues, no Instagram. O site chegadeandarencirculos.com.br. O livro está à disposição na Amazon também. Eu sempre Sim. falo da Amazon porque lá tá tudo. Tá chegando na Amazon. Tá chegando. Logo, logo ele volta para São Paulo para fazer uma noite de autógrafos pra gente. Eduardo, obrigada. Muito sucesso para você. Amei te conhecer. Muito bom. Chega de andar em círculos. Exatamente. Gente, ele tá aqui falando, eu já mergulhei em mim, né? Saindo daqui, eu vou fazer uma imersão. Obrigada, Eduardo. Sucesso pra você, Obrigado. Viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até lá.